Seja bem-vindo à leitura de Provérbios. Nós estamos no dia 20 de setembro de 2025 e nós vamos realizar a leitura de Provérbios, capítulo 20. Você que acompanha o canal já sabe, e você que é novo aqui, fica sabendo agora que o livro de Provérbios tem 31 capítulos e ele é um livro que foi escrito para trazer sabedoria para seguir a vida nessa terra. O livro de Provérbios é um livro que traz orientação a respeito da vida. Então, por ter 31 capítulos, você consegue ler ele todos os meses. Nos meses que tem 30 dias, você deixa para ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º. Depois você lê os capítulos 8 e 9 no dia 7. E no dia 28, você lê os capítulos 30 e 31. Lendo todos os meses o livro de Provérbios e colocando em prática, no final do ano, você terá colocado em prática 12 vezes orientações para uma vida mais abençoada, próspera, feliz, com direção certa. Agora, se você faz isso por 2 anos, você começa a tomar decisões mais inteligentes, de maneira mais rápida e eficiente. E se você faz isso por 5 anos, pense que um ano tem 12 meses. 12 vezes 5 corresponde a 60 vezes. Lendo Provérbios todos os meses e colocando em prática, você vai melhorando cada ponto da sua vida e você vai prosperar em todas as áreas, porque Provérbios é um livro vasto, amplo, que aborda todas as áreas da nossa vida. Nós estamos fazendo a leitura nesse mês de setembro com a Bíblia NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma versão da Bíblia que é mais atual e que permite que mais pessoas entendam o texto da Bíblia e possam aplicar na sua vida. E Provérbios, capítulo 20, começa falando sobre a questão da bebida. O versículo 1 fala: quem bebe demais fica barulhento, ou seja, começa a falar demais e caçoa dos outros. Perde o juízo e começa a caçoar dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio, porque o escravo da bebida não tem autocontrole. Ele deixa a bebida dominar o seu juízo, os seus pensamentos. Então, quando ele deveria pensar antes de falar, a bebida rompe a barreira do autocontrole. Então a pessoa começa a falar caçoando dos outros. A pessoa começa a ver o que não existe. Então ela perde a capacidade de tomar a decisão correta. O livro de Provérbios não fala sobre a bebida só aqui no capítulo 20. No capítulo 23, na parte final, fala que aquele que bebe muitas vezes cai e se machuca e depois ele fala: quem será que me bateu? E Provérbios, no capítulo 31, existe uma recomendação de que os reis não devem beber para poderem julgar com justiça e fazer a coisa certa. E quando o texto de Provérbios 31 fala que os reis não devem beber, você deve pensar que você é um rei e você é uma rainha, porque você é governante das decisões da sua vida. Se você reina
na sua vida e você faz da sua vida um reinado, você se vê como um rei, você pensa que você tem que tomar decisões inteligentes para que o seu reinado vá bem. Mas se você tomar decisões ruins, você mesmo vai se arruinar. Então, não beba. Algumas pessoas dizem que não é pecado beber desde que você beba com moderação. Mas a recomendação é melhor, é de que você nunca beba. Por que você vai beber se você tem a comunhão e o relacionamento com Deus? Se você tem a comunhão e o relacionamento com Deus, Deus é a fonte da água da vida. A água da vida nos dá alegria para vencer todas as situações, por mais difíceis que sejam. Que a nossa alegria esteja em beber água e em praticar uma atividade física que nos traz alegria. Praticar atividade física libera hormônios que trazem alegria, libera serotonina, libera dopamina. Então você tem os seus hormônios que trazem bem-estar ativados quando você pratica atividade física, quando você bebe água. Nós devemos beber 2 litros de água. Parece muito. Divida em 4 garrafas de 500 ml, aquelas garrafinhas. Junte essas garrafinhas e separe em 4 etapas, beba água e se dedique mais à oração. Se você esquece de beber água, coloque um alerta no seu celular. Reserve um tempo de 2 em 2 horas, de 1h30 em 1h30, beber um copo d'água, mas faça a sua parte. Se você não tem orado, comece a orar mais. Coloque as suas angústias em Deus. Não se entregue para a bebida. Versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. O rei é o líder, é o chefe, é o seu patrão, é aquele que é superior a você. Por que você vai provocar a raiva daquele que é seu patrão, daquele que é o seu chefe, daquele que é o seu superior? Se você está em uma audiência, por que você vai provocar o juiz? A raiva do rei é como o rugido de um leão. Ele vai ficar, o leão ruge quando está para tragar, para atacar a sua presa. Você vai ficar em uma posição de ser atacado por um leão. Ele é superior a você. Quem provoca o rei arrisca a vida, arrisca o seu emprego, arrisca a sua condição. Conheci um jovem que foi abordado pelo policial de trânsito que queria ver a carteira de motorista dele e o documento do veículo, e ele começou a xingar o policial. Então o policial entendeu que ele estava bêbado e disse: desce do carro. Disse para ele: sopra o bafômetro. Ele disse: eu não vou soprar. Então ele recebeu uma multa por se negar a soprar o bafômetro, que equivale a mais de R$ 2.000 aquela multa. E por que ele passou por isso? Porque desrespeitou a autoridade policial. Ele estava ali na posição de rei naquele momento. Versículo 3. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Tem pessoas que pensam que o forte é aquele que briga e vence a briga. Mas aquele que vence uma briga, melhor do que ele, é aquele que não entra na briga. Porque aquele que briga e vence, ele acaba machucando alguém. Aquele que não entra na briga, ele não precisou machucar e ferir ninguém. E ele resolveu o problema sem nenhuma agressão. Versículo 4. Versículo 3. Tem situações, discussões, que você não precisa entrar. Às vezes você até tem razão. Mas você, quando entra na briga, você vai ter que colocar a outra pessoa em uma situação de humilhação. E depois que aquela pessoa foi humilhada porque você falou a verdade, você disse tudo o que tinha que dizer, a sua relação com essa pessoa nunca vai ser igual.
Se você tivesse dito para a pessoa, olha, será que não é melhor você fazer assim? Se você conduz a conversa e consegue ensinar a pessoa e convence ela a fazer o que é certo, sem precisar brigar, você vira amigo daquela pessoa. Nós já lemos, tem um provérbios que fala assim, que é mais fácil conquistar uma cidade murada do que o coração daquele que foi ferido. Então, depois que você entrou na briga e disse tudinho que você tinha razão, você pode perder aquela relação. A pessoa pode até dizer, você tinha razão mesmo, mas ela vai ter que sair daquele lugar e ir para outro lugar para se curar, para poder recuperar aquela relação. Então, a forma como você fala, e se você entra na briga ou se você resolve conduzir para uma conversa pacífica, resolve a situação de uma maneira melhor quando você conduz para uma conversa pacífica. Versículo 4. Em outras palavras, no versículo 3, você pode ter razão. Entrar na briga, humilhar a pessoa mostrando que você tinha razão mesmo. Mas você pode perder o amigo, pode perder a relação. Mas você pode não entrar na briga e falar de uma forma que você concilia e consegue mostrar o caminho certo. Versículo 4: O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Você precisa fazer as coisas no tempo certo. Muitas pessoas estão caindo na procrastinação. Elas deixam as coisas importantes para depois, porque elas deixam muitas coisas ocuparem o tempo delas, como, por exemplo, ver redes sociais. Então, você precisa ver o que está roubando a sua energia. Tem coisas que roubam a sua energia. Pessoas que reclamam da vida, aquele parente que vive só murmurando, aquela pessoa que você convida para praticar uma atividade física, ela fala, mas isso é muito difícil. Aquela pessoa que fala, mas é muito difícil você ler um livro. Aquela pessoa que fica o tempo todo vendo a rede social dos outros e comentando da vida dos outros. Comentar a vida dos outros não vai resolver a sua vida em nada, mas se dedicar ao seu trabalho a cuidar das suas terras vai trazer colheita para a sua vida. Então pare de procrastinar, pare de olhar a vida dos outros, pare de reclamar dizendo que a vida do outro é melhor do que a sua. Comece a colocar o seu esforço na sua vida, comece a colocar o seu esforço em oração, leitura bíblica, cuidado com as suas emoções, com a sua alma, com os seus pensamentos. Pare de pensar coisas negativas. Pare de pensar que os outros são privilegiados e você tem menos. Comece a pensar: eu sou filho de Deus. Reconheça que você é uma filha de Deus. E diga: Deus está comigo. E diga: eu vou cuidar da minha terra, eu vou cuidar da minha vida. No tempo certo você vai ter o que colher porque você plantou sementes para você. Versículo 5: Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Quando você conversa com uma pessoa, você não sabe o que ela tem dentro dela, porque os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo. Os pensamentos da outra pessoa estão escondidos. Água em poço fundo é difícil de você saber o que é. Agora, quem é inteligente sabe como conversar e conhecer o que aquela pessoa pensa. O versículo 5 fala que a pessoa inteligente, ela avalia as pessoas com quem ela anda. Ela faz perguntas para conhecer as pessoas que estão ao seu redor. E ela sabe fazer as perguntas corretas para saber o que a pessoa está pensando. Quando você quer conhecer os pensamentos de alguém, faça perguntas abertas. Não fale sobre o clima.
Pergunte para a pessoa: o que você pensa sobre Deus? Essa é uma pergunta aberta. A pessoa pode falar muitas coisas a respeito do que ela pensa a respeito de Deus. Ela pode dizer: eu acho que Deus não existe. Então você já sabe que aquela pessoa não tem um relacionamento com Deus. Ela pode dizer: ah, eu vou em uma igreja. Então você já sabe qual igreja você vai. Depois de uma pergunta aberta, você pode criar outras perguntas específicas para ir tirando para fora aqueles pensamentos que a pessoa tem. Por que tirar os pensamentos de uma pessoa para fora? Para você saber se você deve andar com essa pessoa ou não. Para você saber o que ela carrega na alma dela. Você pode perguntar: você costuma perdoar as pessoas? Alguém já te fez algum mal? Os seus familiares, você perdoa? Você é uma pessoa. Como você lida com o perdão? A resposta que a pessoa dá: ah, eu perdoo fácil. Eu carrego mágoas. Fale um pouco dessa mágoa. A pessoa vai contar a respeito da mágoa dela e você pode entender como que aquela pessoa funciona em relação a perdão das pessoas. Pessoas rancorosas, iradas, raivosas, ressentidas, são pessoas que ficam doentes. Então você sabe que se você contrata essa pessoa, ela se dói muito facilmente. Você não consegue estabelecer um relacionamento profissional, um relacionamento de trabalho, em que a pessoa não leva para o lado pessoal. Com uma pergunta sobre como ela lida com o perdão, você já sabe como vai ser a relação no dia a dia com ela. Então são exemplos práticos. Você já traiu quando você namorava alguém? Então você já sabe se a pessoa traiu, né? Se você pode confiar nela como um futuro marido, como uma futura esposa. Uma pessoa que já teve uma inclinação para trair, ela já mostra que tem uma dificuldade com a fidelidade. Então, os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Procure saber. Você tira os pensamentos da pessoa por aquilo que ela fala. Jesus disse: a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Você pode perguntar, por exemplo: o seu vizinho comprou um carro novo, que bom, não foi mesmo? E aí a pessoa de repente pode se entregar. Que nada, comprou aquele carro, mas é um ladrão. Comprou aquele carro e é uma pessoa que não presta. Então você pode identificar se é uma pessoa que tem inveja ou se é uma pessoa que admira quando as outras pessoas prosperam. Andar com pessoas invejosas não é bom. A pessoa invejosa, ela sempre se faz de vítima. Ela acha que os outros prosperaram e ela não está prosperando. O livro de Provérbios, no capítulo 14, fala no versículo 30 que a inveja é a podridão dos ossos. Versículo 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. O versículo 6 está dizendo: todo mundo fala de si mesmo que é bom e fiel, mas tente achar alguém que realmente seja. O versículo 5, inclusive, fala que quem é inteligente sabe como tirar os pensamentos de uma pessoa para fora. Quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que todos têm o seu lado mal. Todos são pecadores, todos de alguma forma erram. Por isso que o versículo 6 está dizendo: não acredite que existem pessoas que são totalmente confiáveis. Todos têm algum defeito. Você tem que lhe ver quais são os defeitos que a pessoa tem e lidar com eles. Mesmo quando você se casa com alguém, seja marido, seja esposa, por melhores que sejam, eles podem ter 80 até 85, 90% daquilo que você espera. Mas sempre haverá algum ponto em que você precisa se conciliar, em que o casal precisa crescer, aprendendo a conviver e a lidar
com tolerância e respeito com as diferenças, ainda que essas diferenças sejam pequenas. Então todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. O versículo 6 ensina isso. Saber disso traz uma maturidade nas relações com o próximo. Quando você pensa, e tem algumas pessoas que pensam assim, mas a pessoa fez isso para mim, e aquele outro fez isso para mim, aquele outro fez isso para mim, aquele outro fez isso para mim, e elas não entendem que todas as pessoas vão ter algum ponto de diferença. Versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. O versículo 7 fala que você deve ser uma pessoa honesta e direita, porque quando você faz isso, as pessoas à sua volta, os seus filhos, ficam em paz. Versículo 8. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Quando uma pessoa que tem autoridade senta para julgar, ela tem autoridade. Ela já julga pessoas. Ela está acostumada a ver o que é correto e o que é errado. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Então não pense que quando você for colocado num órgão do judiciário, diante de uma autoridade, diante de um superior, diante de um chefe, que ele não vai perceber aquilo que você fez de errado. O versículo 8 está dizendo: faça a coisa certa, para que você não seja julgado. Se você for colocado em um julgamento, a pessoa que está lá julgando, ela logo vai perceber as coisas erradas que você fez. Então faça de tudo para que você não fique na qualidade de réu, na qualidade de quem vai ser julgado. Versículo 9. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Lendo mais uma vez. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Vamos lembrar que Jesus, em uma certa feita, foi abordado por homens que trouxeram a ele uma mulher adúltera, que foi pega no próprio ato do adultério. Então eles pegaram a mulher ali praticando o adultério, carregaram ela, levaram diante de Jesus e disseram: a lei diz, ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? E Jesus disse, enquanto eles acusavam a mulher, Jesus escrevia na areia e depois ele disse, depois de um tempo: então atire a primeira pedra, quem não tiver pecados. A Bíblia conta que a partir dos mais velhos até os mais jovens, eles deixaram a pedra no chão e foram embora. Então, versículo 9: será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Quando você sentir-se tentado a apontar o erro dos outros, pense nos seus pecados. Pense no que você precisa fazer para a sua vida estar correta diante de Deus. Não aponte o dedo para os outros. Pense nos seus pecados. Cuide da sua vida. Cuide do que você faz da sua vida. Trate as suas emoções, para que, no versículo número 1, você não seja escravo da bebida, não se entregue para nenhum tipo de vício, para que você respeite o rei, as autoridades e não arrisque a sua vida. Cuide da sua vida para que você tenha paz e quando alguma situação acontecer, você não precise entrar numa briga, mas você consiga conduzir as conversas para o lado certo, sem precisar brigar. Cuide da sua vida, não jogando tempo com preguiça, mas fazendo as coisas que você precisa fazer para cuidar do seu terreno. Cuide da sua vida, para que você converse e tenha inteligência para saber o que as pessoas pensam, para você escolher quem anda com você e quem não deve andar com você. Cuide da sua vida
para que você veja onde você tem sido mal e infiel, para que você melhore cada dia mais. Cuide da sua vida para ser honesto e direito como pai, para que as pessoas à sua volta tenham paz. Cuide da sua vida para não cair em nenhum processo como réu, porque quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. E cuide da sua vida para ter a consciência limpa, para se limpar cada dia mais e mais dos seus pecados. Versículo 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Versículo 11. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. Tem uma outra versão que esse versículo diz assim: até a criança mostra quem é por aquilo que ela faz. Então, o versículo 11 está dizendo que o que nós fazemos revela quem somos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Até a criança, cuide do que você faz. Até a criança, quando toma suas atitudes, você vê se ela é uma criança que é boa e é honesta, ou se é uma criança que tem uma tendência para ser desonesta ou uma criança ruim. Aquilo que você faz revela quem você é. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito do seu relacionamento com Deus? O que você tem feito da sua leitura bíblica para poder receber alimento, para poder saber como decidir? O que você tem feito com a sua alma? A alma tem os pensamentos, os desejos e as vontades. Você tem cuidado dos seus pensamentos? Tem cuidado dos seus desejos, das suas vontades? Os seus pensamentos precisam ser muito bem cuidados, porque pensamentos desequilibrados, pensamentos ruins, levam você a comer em excesso, levam você a ter desejos além do que você precisa, levam você a cair em prostituição e adultério, querendo satisfazer um vazio, pensando que numa relação com alguém você consegue ter alegria. João, capítulo 4, fala que uma mulher samaritana estava tirando água do poço e Jesus foi falar com ela e ela estava tirando água do poço ao meio-dia. E ela ia ao meio-dia, que era o horário mais quente, para que nenhuma outra mulher a visse ali no poço tirando água, porque todas as mulheres conheciam aquela mulher, que ela tinha tido 5 maridos e estava vivendo com o sexto. Então Jesus vai até ela e diz: mulher, me dá um pouco de água. E os judeus não falavam com os samaritanos, então ela pergunta: como que o Senhor, sendo judeu, me pede água, sendo eu uma mulher e ainda samaritana? E ele fala para ela: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria água que brotaria um rio de águas vivas dentro de você. E aquela mulher fala: me dá essa água. E Jesus fala: traz o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: você falou bem, porque você já teve 5, e esse que você vive agora também não é seu marido. Então aquela mulher estava vivendo de relacionamento em relacionamento, procurando preencher o seu vazio. Então, o que você tem feito dos seus pensamentos? O que você tem feito dos seus pensamentos? Porque se os seus pensamentos estiverem vazios, você vai ter desejos, vontades de preencher o seu vazio. E vai de repente cair em muitas relações e isso não vai preencher você. O que você tem feito do seu corpo? Prosseguindo no versículo 11. Você tem comido em excesso? Não cuidar dos pensamentos às vezes faz as pessoas comerem em excesso para ocupar, preencher o seu vazio. Algumas se entregam a relações,
outras se entregam à comida, outras se entregam às compras em excesso e ficam endividadas. O que você tem feito a respeito dos seus pensamentos, da sua vida? O que você tem feito no cuidado do seu corpo, na atividade física, em beber água, em se alimentar com comidas da natureza, frutas, verduras, legumes, ao invés de tirar pacotes, esses produtos que são altos em sódio, que vêm dentro de embalagens? Pare de desembalar. Comece mais a descascar. Use mais a natureza. Tem pessoas que estão ficando doentes e muitas doenças são em razão de tanto desembalar produtos artificiais. Procure descascar, cuidar da sua alimentação. 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então o versículo 12 está dizendo: Deus não deu olhos para você ficar vendo pornografia, para você ficar vendo a vida dos outros, para você ficar vendo os defeitos dos outros. Ele não te deu ouvidos para você ouvir fofocas, para ouvir notícias negativas e ruins o tempo todo, mas ele deu olhos para você ver as oportunidades, para você ler a palavra de Deus, para você ver a natureza, a grandeza de Deus. O Salmo 19 fala que os céus declaram a glória de Deus. Olhe para os céus e veja como Deus é grande. E deu ouvidos para você ouvir hinos de honra dele, para ouvir a palavra dele, para ouvir palavras boas. Cuide do que você vê e do que você ouve. Cuide das pessoas com quem você anda, porque elas podem fazer você ouvir coisas ruins e negativas. Aquilo que você fala, você também está ouvindo. Quando você fala, eu sou filho de Deus, você fala e você mesmo ouve. Então, cuide do que você fala. Quando você está falando, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Você está falando e ouvindo isso. Os seus ouvidos não foram feitos para ouvir isso. Mas para ouvir, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é a minha fortaleza, a minha rocha, a minha segurança. O Senhor é o meu escudo, o meu juiz. O Senhor é aquele que está à minha frente. O Senhor é aquele que cuida da minha família. O Senhor é aquele que está comigo. Declare palavras boas. Versículo 13. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Então, trabalhe. O dormindo aqui não é só o dormir literalmente. Tem gente que dorme na vida. Fica o tempo todo no videogame. Fica o tempo todo jogando conversa fora. Está dormindo. Fica sentado de braços cruzados, pensando no ócio, sonhando. Quando será que eu vou ficar rico? Quando será que eu vou casar? Será que Deus está aqui me vendo e ouvindo? Você está dormindo, jogando seu tempo fora. Se você gastar o seu tempo dormindo, sonhando e não fazendo nada, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Trace planos. Amanhã eu tenho isso e isso para fazer. Eu vou acordar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer um propósito de jejum durante 3 dias, durante 7 dias, durante 14 dias, durante 21 dias. Faça propósitos de 90 dias. Vou fazer um propósito de oração de 120 dias, pedindo para que Deus venha me batizar com Espírito Santo. Peça coisas espirituais, peça também, vou pedir para Deus renovar a minha força, para Ele me dar direcionamento no meu curso, no meu negócio, na minha empresa, para Ele derramar sabedoria. Faça propósitos de 120 dias com grupos, reúna 3, 4 amigos, pessoas para que vocês compartilhem esse tempo de oração. Não tenho como reunir com essas pessoas, faça por WhatsApp. Faça uma ligação, uma videochamada com 3, 4 pessoas, pelo menos com uma pessoa, se reúna para orar junto, para que você comece a ter
comida com fartura, alimento espiritual. Projetos de estudo, faça grupos de estudo, realize estudos com 3, 4 pessoas, alguém para te cobrar. Você fala, eu vou cobrar de você no próximo sábado, se você realizou as tarefas ao longo da semana, e você pode me cobrar também. Faça projetos assim. 14. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. O versículo 14 fala: se você está vendendo um produto, gere valor. Mostre todos os pontos que fazem o seu produto merecer aquele valor. O comprador sempre vai procurar os defeitos. Esteja preparado para dar respostas boas que convençam o comprador de que o seu produto vale mesmo aquele valor. Aquilo que você fala a respeito do seu produto qualifica o seu produto para aquele preço. Se você não sabe defender, mostrar os pontos positivos do seu produto, então o comprador vai apontar os defeitos e você vai ter que diminuir o preço. Existe uma diferença entre valor e preço. Preço é o que é o 1, 2, 10, 15, 20. Isso é o preço. Valor é aquilo que você mostra para o cliente, de que isso aqui não é só um isqueiro. Isso daqui é um isqueiro especial. Ele tem uma marca, ele foi criado para isso, para aquilo, ele tem mais durabilidade. Então, quando você consegue mostrar o valor, você consegue um preço mais alto, porque você mostra o valor. O preço depende do valor. O comprador, ele vai procurar apontar, tirar o valor para poder diminuir o preço. Então você precisa saber bem o valor do que você está vendendo, para você manter o preço e dizer, isso aqui tem valor. Versículo 15. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Então, quando você sabe falar com conhecimento, isso tem mais valor do que ouro e pedras preciosas, porque com conhecimento você consegue ouro e pedras preciosas. 16. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. O versículo 16 diz: se você aceita ser fiador de alguém, aceita pagar, assumir a responsabilidade pela dívida de alguém, então você merece que a sua roupa seja tirada e dada como garantia. Ele está dizendo, você merece ficar sem roupa. Merece passar vergonha. Porque aquele que assume a dívida de outra pessoa, não tendo condições, vai passar por uma situação difícil. Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 5 fala: não seja fiador de ninguém. Se você aceitou, vá atrás e diga para a pessoa, para te livrar dessa dívida. O capítulo 6 de Provérbios fala: não dê sono aos teus olhos, enquanto você não se livrar desse compromisso. Então, a Bíblia, muitas pessoas pensam: ah, se alguém me pediu para ser fiador, eu tenho que ser, porque eu tenho que ser bonzinho. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala em Provérbios 6, não seja fiador. Fala aqui em Provérbios 20, quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Junto com o tema de fiança, vem o tema do empréstimo de dinheiro. Você não tem que prestar dinheiro para ninguém. Uma pessoa vem e te pede 1.000. Você pode dizer para ela, está aqui, 10. Mas eu estou te dando esse 10. E a pessoa vai dizer, mas eu preciso de 1.000. Então você pode dizer para ela, então agora você vai pedir para outro. Até você reunir de 10 em 10, até você conseguir o 1.000.
mas eu não vou te emprestar, mas eu estou te dando 10. Porque quando você faz isso, você mostra que você fez a sua parte. Você deu o que você podia. Você foi generoso com o que você podia, mas você não vai emprestar e depender da boa vontade dela para devolver a você. Lembra aqui no versículo 9? Será que alguém pode dizer que tem. O 9 não. Esse aqui, o 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Então todo mundo vai dizer, aquele que te pede dinheiro emprestado vai dizer, mas eu vou te pagar. É o versículo 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Voltando aqui para o versículo 16. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Não seja fiador. Nos dias atuais tem o seguro fiança. Diga para a pessoa: procure o seguro fiança. Se a pessoa quer comprar e não pode, diga para a pessoa: por que você não espera um pouco mais? Trabalhe um pouco mais, junte um pouco mais de dinheiro e aí você vai conseguir fazer essa compra. Versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Então você consegue dinheiro de maneira desonesta, mas depois, quando é descoberto, aquilo faz mal. Versículo 18. Procure, então, 17. Seja honesto para que você não tenha nenhum dissabor, nenhum desgosto. 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Procure bons conselhos significa procure pessoas que sejam boas para dar conselhos. Você não pede conselho para uma pessoa solteira a respeito de casamento. Você não pede conselho a respeito do cuidado do carro a não ser para um bom mecânico. Você não pede conselho para uma pessoa que nunca abriu uma empresa para como administrar um negócio. Procure bons conselhos, procure a pessoa que sabe fazer aquilo e tenha resultado, para que ela saiba o que dizer a você e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos, não entre em nenhum negócio sem antes planejar. O capítulo 16 de Provérbios fala sobre isso, que confia os teus projetos ao Senhor, os teus planos ao Senhor, e ele estabelecerá os seus pensamentos. Confia em Deus os seus planos. 19. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. É isso mesmo. Mexeriqueiro fala da vida de todo mundo. Ele fala do outro para você, e o que você falar para ele, ele fala para outras pessoas também. 20. E não fique escutando mexericos. O mexeriqueiro, além dele espalhar as notícias, ele também faz você perder tempo. Você não tem que cuidar da vida dos outros. Mas aquele que está dedicado a cuidar da própria vida, não tem tempo para ficar ouvindo fofocas e ficar cuidando da vida dos outros. 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Os seus pais, se eles seguem a Deus, se eles honram a Deus, se eles cuidaram de você, se eles cuidam de você e você amaldiçoa eles, então a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Você vai perder a luz, porque eles estão sendo as pessoas boas a você. Mesmo que os seus pais não sejam esses pais que cuidaram de você, que ajudaram você, não, você não precisa amaldiçoá-los, dizer que pai maldito, que mãe maldita, você não precisa fazer isso. Você deve abençoá-los, dizer, eles te deram a vida. Diga que Deus abençoe meu pai, que Deus abençoe minha mãe. Eles deram o melhor que puderam. Então, eles tiveram os problemas deles. As pessoas dão aquilo que elas têm e aquilo que elas se dedicaram a aprender. O que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Se não cuidaram de você, não deram o que você merecia, não deram o que você precisava, então diga: Deus está comigo, eu perdoo eles e eu vou avante. Respeite a semente que deu origem a você.
Respeite os seus pais. Respeitar os seus pais quando eles foram maus é sobre o tipo de pessoa que você é. Não é sobre eles, é sobre quem você é. Então, escolha. Podem ter feito mal para mim, mas eu não serei igual. Você não precisa ser igual. Tem pessoas que são vítimas, elas falam: meu pai era assim, por isso que eu também sou assim. Você não tem que ser igual ao mal que os seus pais fizeram. Você pode ser diferente. Você decide a sua vida. Você pode decidir seguir a Deus e ter uma vida correta. Pode ser filho de pais desonestos e ser correto. Pode ser filho de pais que bebiam e ser uma pessoa que tem uma família. Pode ser filho de pessoas que se envolviam com crime e ser uma pessoa justa. É você que decide o caminho. Mas se você teve a bênção, a sorte de ter bons pais e você os amaldiçoa, você não deve amaldiçoar nem os maus pais, que se dirá dos bons pais. Será como uma lâmpada que se apaga na escuridão. E mesmo que eles tenham sido maus e ruins, você também será como uma lâmpada na escuridão. Porque quando você amaldiçoa seus pais, fica com mágoa, você vai apagando na escuridão. Você vai ficando abatido, triste, reclamando, vítima, porque meu pai foi isso, minha mãe foi isso. Você é como uma lâmpada que vai se apagando. Mas quando você abençoa, eles deram o melhor que podiam, agora é comigo. Você começa a acender, começa a ser uma lâmpada que começa a brilhar. E lá em Provérbios 4:18 fala que a luz dos justos é como a aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. 21. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Aquilo que você ganha fácil, vai fácil. 22. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Deixe a vingança na mão de Deus. Quando você carrega vingança, você fica com muita depressão, tristeza, angústia. Você fica como uma pessoa algemada, como quem tem uma corrente presa com aquela pessoa que te fez o mal. Você fica 24 horas pensando nela. Você trabalha um pouco, faz um pouco de coisas e dali a pouco você lembra de volta. Aquela pessoa fez o mal para mim. Isso faz mal para a sua saúde, corta o seu relacionamento com Deus. Perdoe a pessoa, diga: Deus sabe o que ele fez para mim. É com Deus, não é mais comigo. Eu já perdoei. Perdoe. 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. É uma repetição de um versículo aqui que nós já lemos antes, né? Que fala que o Senhor detesta aqui, ó, versículo 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Aí o versículo 10 fala isso e o versículo 23 repete. Então Deus detesta a desonestidade. 24. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Tem como você entender tudo o que acontece na sua vida? Tem coisas que nós não entendemos, mas Deus, ele permite que aconteçam coisas para nos dar amadurecimento. Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando ele fala todas as coisas cooperam, quer dizer todas mesmo. As circunstâncias ruins que você não entende serviram de alguma forma para moldar o seu caráter e para ajudar você a entender alguma coisa, para você ajudar outras pessoas. Mesmo as situações de angústia, sofrimento que você passou, não são para você se colocar como vítima, mas para você crescer, aprender e realizar, tirar dessa situação algo de bom para ajudar os outros. Nós estávamos falando aqui a respeito dos pais no versículo aqui 20, se você não teve bons pais, você pode processar essa informação e dizer: o que eu posso fazer para ser diferente, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe? O que eu posso fazer para ser um bom filho e mostrar para eles que Deus existe, ama eles e que eles podem ter uma vida diferente dessa que eles têm vivido? Às vezes, o Senhor, ele permitiu que você passasse por isso para usar você como uma ferramenta para ganhar pessoas que passaram por esse problema.
Então, a situação que é ruim, que muitas vezes você sofre, você pode converter em um projeto de Deus. Versículo 24: Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Você não entende a situação difícil, mas pode ser para a glória de Deus. Você pode usar o seu sofrimento, a sua angústia, como uma lição para converter para a glória de Deus. Versículo 25: Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Então, versículo 25, tem pessoas que fazem votos com Deus. Pense antes de prometer alguma coisa a Deus. Pense bem. Você está fazendo um compromisso com Deus. Veja o que você fala. 26. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. Então, o rei sábio, o rei sábio aqui é você. Você é rei, você é a rainha da sua vida. Se você é uma pessoa sábia e você descobre que alguém está fazendo a coisa errada, você deve castigar essa pessoa sem piedade. Pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu sócio, pode ser o seu amigo. Você tem que aplicar a disciplina, falar para a pessoa: pare de fazer a coisa errada agora. Se você descobre que alguém à sua volta está fazendo alguma coisa errada, castigue a pessoa. Castigar pode ser dar alguma disciplina para ela. Dizer: olha, pare de fazer isso. Versículo 27. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Deus deu inteligência e consciência. Você sabe as coisas que você faz errado. Se você pensar bem, todo ser humano recebeu de Deus essa capacidade de avaliar, a consciência de pensar a respeito do que é certo e que é errado. Você pode perguntar para uma pessoa que nunca foi a uma igreja: você acha errado trair o marido, trair a esposa? Ele vai dizer: é errado. Na grande maioria das vezes, a pessoa tem consciência. 28. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Então, o versículo 28 está dizendo: enquanto você governar com humanidade, justiça e honestidade, você vai continuar no governo. O governo aqui pode ser a paternidade, a maternidade. Enquanto você for um bom pai, justo e honesto, você continua nesse governo. Quando você não é um bom pai, uma boa mãe, os filhos acabam se perdendo. Eles não veem você como uma referência. Eles não veem você como alguém que tem governo e que merece o respeito pelo governo. Tem muitos pais que dizem: os meus filhos são desobedientes. Mas como você tem governado a sua casa? O governo aqui não é só governo, é todo cargo de poder, todo cargo de liderança, todo cargo em que você é uma referência. Você continua como referência, continua com respeito, sendo respeitado naquela liderança, enquanto você é humano, é justo e é honesto. Versículo 29. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são seus cabelos brancos. O 29 está dizendo: os jovens têm o benefício da força, e os velhos têm o benefício da experiência. Cabelos brancos são a experiência. O versículo 29 está dizendo: respeite todo mundo. Os jovens, eles têm a força que você não tem. Os velhos, para os jovens, têm a experiência que você não tem. Então, respeite todos. Não diga: esse aqui é muito novinho, é muito novinha. Eles têm a força. Eles têm essa beleza. Não diga: é um velho, é uma velha. Veja, eles têm a experiência. O que você pode aprender com eles? 30. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Quando você é castigado por Deus, como nós falamos aqui no versículo 24, se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Nós falamos que passamos por sofrimentos e até os sofrimentos contribuem para o nosso crescimento. Justamente aqui o versículo 30. Os castigos
curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Deus permite sofrimentos, castigos, para muitas vezes tratar os nossos pecados, a nossa maldade. Ele permite humilhação para tratar o orgulho. Ele permite a, a separação, o divórcio, quando você não cuida de maneira adequada do seu cônjuge, para mostrar a você que você não é o dono da verdade, que você precisa melhorar como pessoa no relacionamento com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Ele permite situações que o desemprego, quando você é muito arrogante, soberbo, quando você não honra a autoridade da pessoa, dos que são os líderes. Então, os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Essa é a meditação de Provérbios 20. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente. Amém.